Durante a Segunda Guerra Mundial, tropas americanas desembarcaram na remota ilha de Tanna, em Vanuatu. Chegaram com aviões barulhentos, navios imensos, alimentos enlatados e tecnologias que pareciam saídas de um outro mundo. Para os habitantes locais, tudo aquilo era um espetáculo sobrenatural. Homens brancos surgindo do céu, trazendo comida, roupas, objetos que falavam sozinhos e armas que lançavam fogo. Para uma cultura que jamais havia visto algo semelhante, aqueles soldados não eram apenas humanos, eram deuses. Mas a guerra acabou e os deuses foram embora. O que ficou? Um vazio, uma ausência quase espiritual. Então, os nativos começaram a recriar aquilo que tinham testemunhado. Construíram pistas de pouso com pedra, imitavam os gestos dos soldados, marchavam com varas de bambu como se fossem rifle e içavam bandeiras americanas com esperança sincera. Esperavam o retorno daqueles seres celestiais e dos tesouros que haviam trazido. Esse fenômeno ficou conhecido como culto a John Frum, uma figura mítica, talvez baseada em um soldado real que prometeu retornar com abundância. E até hoje, em algumas vilas, ainda se celebra o Dia de John, com desfiles, hinos e rituais, aguardando aquele que trará novamente a prosperidade. Agora, antes que você ache tudo isso ingênuo ou risível, pense com calma. O que faz o Deus deles ser menos real que o seu? Desde as primeiras pinturas rupestres até os mais grandiosos templos modernos, a humanidade sempre buscou o transcendente. Cada povo, em cada canto do mundo, criou sua própria forma de dialogar com o sagrado. Os egípcios veneravam Amon-Ra. Os hindus têm Brahma, Vishnu e Shiva. O Antigo Testamento apresenta um Deus austero, justo, às vezes furioso. Os gregos imaginavam Zeus no alto do Olimpo. Os nórdicos reverenciavam Odin. Mas será que estamos mesmo falando de entidades diferentes? Ou apenas diferentes máscaras de uma mesma essência? Hoje, neste vídeo, vamos remover essas máscaras uma a uma, até vislumbrarmos a verdadeira face do divino. E o que você verá pode transformar profundamente sua visão de Deus, do mundo e de si mesmo. O estudioso Joseph Campbell, uma das mentes mais brilhantes do século passado no campo da mitologia comparada, dedicou sua vida a buscar os fios invisíveis que ligam todas as religiões. E ele descobriu algo surpreendente. Por trás de cada divindade inventada, de cada mito, existe uma única história sendo contada repetidamente, com novos rostos, novos cenários, mas sempre a mesma essência. Ele chamou isso de o monomito, a jornada do herói, um padrão universal que se manifesta em cada canto do mundo de forma quase idêntica, mesmo entre povos que nunca tiveram contato. Quer um exemplo? Muito antes da Bíblia ser escrita, os sumérios já contavam a história de Utnapishtim, que construiu uma arca para escapar de um dilúvio enviado pelos deuses. Entre os astecas, Cox também construiu uma embarcação para sobreviver ao fim de um mundo. Nos Vedas, Manu é salvo por Vishnu de uma enchente devastadora. Povos nativos na América do Norte, em tribos africanas e até em ilhas da Oceania preservam relatos similares. Como explicar tamanha semelhança entre culturas tão distantes? O problema surge quando esquecemos que essas histórias são símbolos, pontes para o invisível, e passamos a tratá-las como verdades absolutas. É como se alguém apontasse para a lua e nós decidíssemos venerar o dedo. Religiões organizadas, com frequência, fazem exatamente isso. Elas absolutizam seus próprios símbolos e condenam todos os outros. Aí nasce o fanatismo, e com ele, a tragédia. Quando uma cultura acredita que sua imagem do divino é a única verdadeira, ela começa a marginalizar, perseguir e até eliminar quem pensa diferente. Veja a Inquisição Espanhola. Entre 3.000 e 5.000 pessoas foram torturadas e mortas sob o pretexto de purificar a fé. Propriedades foram tomadas, famílias desfeitas. Um clima de terror se espalhou por toda a sociedade. Ou pense nas
Cruzadas, quase 2 séculos de guerras, em nome da libertação da Terra Santa. Milhões morreram, não apenas soldados, mas mulheres, crianças, idosos. Cidades inteiras foram massacradas. Em Jerusalém, cruzados cristãos executaram quase todos os muçulmanos e judeus. Tudo isso porque um grupo acreditava que apenas o seu símbolo era verdadeiro. Mas e se todos estivessem certos? E se cada mito, cada religião, cada ritual fosse apenas uma tentativa de traduzir o indescritível? O divino é como um diamante. Cada cultura enxerga uma de suas faces. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma espiritualidade que una e não que divida. Que veja nas diferenças a beleza da experiência humana e que compreenda que o sagrado não cabe em um único nome, nem em um único livro, porque Deus nunca esteve preso à máscara. E talvez, quando aprendermos a olhar além dos símbolos, possamos finalmente ver aquilo que sempre esteve ali esperando para ser reconhecido. Essas batalhas culminaram no cerco brutal de Jerusalém, onde mais de 70 mil vidas foram tiradas. Tudo isso sob o pretexto de uma missão sagrada. Mas a motivação por trás dessas guerras era bem mais terrena. Disputas econômicas, ambição política e uma promessa irresistível vinda do Papa, o perdão total dos pecados. Um marketing celestial para justificar a barbárie. E é aí que mora o paradoxo. Quanto mais violentamente defendemos a nossa visão particular de Deus, mais nos afastamos da essência divina que dizemos honrar. O estudioso Joseph Campbell chamou atenção para esse fenômeno. Ele dizia que isso acontece quando uma religião viva, aquela que nos conecta diretamente ao mistério do sagrado, morre por dentro. Uma religião viva usa símbolos como portais, janelas abertas para o infinito. Ela aponta para a transcendência, como um dedo que mostra a lua. Mas, quando esses símbolos são tomados como realidade absoluta, eles deixam de apontar o caminho e passam a ser adorados por si mesmos. E o que deveria libertar, começa a aprisionar. Veja o caso do budismo. O próprio Buda foi claro. Ele não queria ser adorado. Alertou para que seus ensinamentos não virassem dogma, mas ferramentas, uma jangada para atravessar o rio da ignorância. Quando você chega a outra margem, não carrega a jangada nas costas, você a deixa. No entanto, hoje existem milhões de budistas pelo mundo que cultuam imagens do Buda como se isso fosse o próprio caminho. A ironia é quase dolorosa. O dedo se tornou mais importante que a lua, exatamente o que ele tentou evitar. Esse processo de transformação de uma religião viva em uma religião morta segue um padrão conhecido. Primeiro, surge alguém com uma experiência profunda do divino. Essa pessoa, num esforço de partilha, traduz sua vivência em símbolos e palavras limitadas, mas necessárias. Seus primeiros seguidores compreendem que aquilo é apenas uma representação, uma tentativa de comunicar o inefável. Mas, com o passar do tempo, as gerações seguintes esquecem o que foi vivido e se agarram ao que foi dito. As metáforas tornam-se literais. Os símbolos viram ídolos. A verdade viva se cristaliza em regras. E para manter esse sistema congelado, surge a necessidade de combate, de oposição a qualquer outra interpretação que ameace essa estrutura rígida. O psicólogo Scott Peck chamou isso de o estágio institucional da religião. É quando a identidade das pessoas se mistura completamente com sua crença. Questionar um símbolo vira um ataque pessoal. E é por isso que tantas discussões sobre religião geram mais conflito do que entendimento. Não estamos apenas debatendo ideias, estamos protegendo quem acreditamos ser. Esse comportamento não está restrito à religião. Vemos a mesma lógica em partidos políticos, torcidas organizadas, escolas filosóficas e até em comunidades científicas. A psicanálise, por exemplo, nasceu como uma investigação profunda da mente com Freud, mas logo se dividiu em grupos rivais, cada um defendendo sua visão como uma verdade sagrada. O marxismo, inicialmente uma crítica aos abusos do poder, foi usado para
justificar regimes autoritários que traíram os próprios ideais que diziam proteger. E isso nos traz a grande ironia. Quanto mais tentamos preservar a pureza de uma verdade original, mais ela se deforma. O cristianismo, nascido da mensagem de amor, perdão e cuidado com os marginalizados, acabou promovendo inquisições e cruzadas. O budismo, que ensinava a compaixão universal, deu origem a divisões e disputas internas. O Islã, que significa submissão à paz divina, foi invocado para justificar conquistas violentas. O que vemos são prismas diferentes refratando a mesma luz. A luz continua sendo uma só pura, silenciosa, indivisível, mas nossa mente, ao tentar compreendê-la, a fragmenta em cores e forma. Isso não é uma ideia nova. Místicos e sábios de todos os tempos, em diferentes partes do mundo, chegaram à mesma conclusão por caminhos distintos. Todos apontam para a unidade por trás da diversidade. Plotino, o filósofo neoplatônico, falava do Uno, fonte de toda a existência. Ibn Arabi, o místico sufi, descrevia a unidade do ser, onde tudo é apenas uma face do divino. Shankara, no hinduísmo, ensinava que Brahman é a única realidade, aparecendo como multiplicidade por meio da ilusão cósmica de Maya. O Tao Te Ching aponta para o Tao, o vazio pleno, de onde tudo emana. E a Kabbalah fala de Ein Sof, a luz infinita, que se manifesta através de camadas e emanações. Todas essas sabedorias dizem, de formas diferentes, a mesma coisa. A verdade não está está além dele. E só quando silenciamos a mente e voltamos ao coração, conseguimos perceber a luz por trás da forma, o sagrado por trás do nome e a unidade que pulsa por trás de toda diversidade. Mas a interpretação mais fascinante dessa ideia vem da própria física moderna, mais precisamente do que os cientistas chamam de vácuo quântico. Um campo invisível, mas pulsante, cheio de energia latente. Nele, partículas surgem e desaparecem num piscar de olhos, como se a realidade estivesse constantemente se recriando a partir do nada. Toda a matéria, toda a energia, todo o espaço e o tempo emergem desse tecido invisível, como se o universo fosse apenas uma dança temporária em um palco eterno. E muitos chamam isso de Deus. Se compreendêssemos de verdade esse conceito não só com a mente, mas com o coração, isso mudaria completamente o rumo da humanidade. Porque se existe apenas uma fonte essencial que se expressa em múltiplas formas, então a ideia de meu Deus e seu Deus se torna uma piada. É como se duas chamas discutissem qual delas é mais fogo, ou duas gotas no oceano tentando provar qual é mais oceânica. Ambas são expressões da mesma grandeza. É por isso que místicos de diferentes tradições, mesmo sem falarem a mesma língua ou seguirem o mesmo livro sagrado, conseguem se reconhecer com um simples olhar, porque o que importa não é o nome da divindade que veneram, mas a vibração com que vivem. E não é coincidência que todos os mestres autênticos de Buda a Jesus, de Rumi a Ramana, tenham falado a mesma linguagem, a linguagem do amor. Mas aí vem a grande questão. Se essa verdade é tão clara, tão profunda e tão bela, por que ela ainda não foi abraçada por todas as culturas? Porque ainda lutamos, discutimos e matamos por nomes e forma, enquanto ignoramos a fonte única que pulsa por trás de tudo isso. Joseph Campbell chamou isso de o poder da máscara. As religiões, os símbolos, os rituais, eles não são neutros. Eles têm um papel psicológico e social. Eles dão forma à nossa identidade, nos oferecem segurança, estabelecem ordem e até justificam comportamentos. Em outras palavras, as máscaras servem para nos fazer sentir quem somos, mesmo que, muitas vezes, esqueçamos quem somos de verdade. É por isso que tantos falam sobre morte do ego, não no sentido de se destruir, mas de permitir que a identidade construída sobre essas máscaras culturais possa se dissolver para que a essência possa emergir. E o mais incrível é que estamos vivendo agora um momento histórico único. Nunca antes
tivemos acesso ao mesmo tempo a tantas tradições espirituais distintas. Hoje, uma pessoa em Salvador pode meditar com técnicas do Zen japonês pela manhã, mergulhar na sabedoria dos Vedas à tarde e terminar o dia estudando ensinamentos xamânicos ancestrais. Isso está gerando uma nova geração de buscadores espirituais. Pessoas que não estão mais preocupadas com a embalagem, mas com o conteúdo, que reconhecem que, por trás dos diversos caminhos, existe uma mesma montanha. E esse canal é fruto disso. Aqui honramos o que há de verdadeiro em todas as tradições, sem nos apegar cegamente a nenhuma. É como um músico que aprende jazz, clássico, samba e rock. Não para escolher um, mas para tocar com alma em qualquer estilo. E enquanto tudo isso acontece, a ciência também começa a dar sinais de que a consciência talvez não seja um produto do cérebro, mas a própria base da realidade. Estudos com meditadores mostram que a mente treinada pode literalmente alterar a estrutura do cérebro, diminuir a voz do ego, aumentar a percepção do todo. Um exemplo notável é o de Mathieu Ricard, um cientista que abandonou uma carreira brilhante em genética molecular para se tornar monge budista. Em 2004, ele participou de estudos neurológicos sobre meditação profunda. Ligado a 256 sensores cerebrais, Ricard demonstrou um nível de atividade relacionado à felicidade jamais registrado. Foi chamado de o homem mais feliz do mundo. Mas o ponto não é o título, é o que isso revela. A percepção de unidade não é uma ilusão mística, é uma capacidade real da consciência humana. Um músculo espiritual que pode ser fortalecido com prática. E talvez a maior revelação de todas seja esta. Essa percepção não é apenas algo bonito ou útil para o crescimento pessoal. É, na verdade, uma necessidade evolutiva. Os desafios que enfrentamos hoje, mudanças climáticas, colapso ambiental, desigualdade, tensão global, são sintomas de uma humanidade fragmentada, onde cada um se enxerga como separado do todo. Mas a sobrevivência da espécie depende do contrário. Precisamos perceber que somos células de um único organismo chamado Terra, que não existe outro, que o nós contra eles é um erro de percepção e que a verdadeira revolução não será tecnológica, será espiritual. Estamos nos movendo da identificação tribal para uma identidade planetária. E quando olhamos o mundo por esse ângulo, as diferenças entre religiões se tornam como os diferentes sotaques de uma mesma língua. Campbell previu que o mito do futuro seria um mito planetário, uma história que une, não que divide. Não se trata de criar uma única religião global, mas de reconhecer a unidade por trás de todas elas. Um novo olhar, mais profundo e integrador. Estamos agora presenciando o nascimento de uma nova consciência humana. Uma mudança de paradigma tão impactante quanto quando deixamos de acreditar que a Terra era o centro do universo. Descobrimos que não somos o centro do universo físico. E agora, estamos descobrindo que nossa crença espiritual também não está no centro de tudo. Mas isso, longe de ser uma perda, é uma libertação. Quando a gente para de se agarrar à nossa pequena versão da verdade, como se fosse a única válida, algo mágico acontece. O acesso à verdade maior se revela. É como se a vida sussurrasse. Você está pronto para ver além do seu reflexo. E o mais belo é que isso não exige que a gente abandone nossas raízes espirituais, mas sim que a gente vá mais fundo nelas, até o ponto em que se tornam puras janelas da luz universal que as sustenta. E agora, chegamos à parte mais esperada deste vídeo. O momento em que vamos, juntos, vislumbrar o que muitos chamam de o verdadeiro rosto de Deus. Imagine que você possui um microscópio absurdamente poderoso, um que vai muito além da ciência convencional. Você decide usá-lo para observar algo comum, uma maçã. No início, você vê a casca, depois começa a mergulhar nas camadas mais sutis. Aparecem as células vegetais, alinhadas como pequenos blocos. Ao ampliar ainda mais,
surgem as moléculas DNA, proteínas, açúcares. Mais fundo, os átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Mas esses elétrons não são esferas girando como aprendemos na escola. Eles são como nuvens vibrantes, probabilidades em constante movimento. Avançando ainda mais, encontramos os quarks, partículas ainda menores do que prótons e nêutrons. E aqui chegamos ao limite do conhecimento científico atual. Deste ponto surgem duas grandes teorias. A teoria das cordas, que diz que tudo é feito de minúsculas cordas vibrando. E a teoria dos campos quânticos, que afirma que toda a realidade emerge de campos invisíveis. Entre esses campos está o famoso campo de Higgs, responsável por dar massa às partículas. Mas o que está por trás de tudo isso? A resposta pode surpreender. Um mar invisível, que parece vazio, mas está fervilhando de energia, o chamado vácuo quântico. É desse oceano vibrante que tudo brota. Partículas, átomos, moléculas, células, galáxias, espaço, tempo, tudo. Quando você aponta esse supermicroscópio para qualquer coisa, seja uma pessoa, uma cadeira, ou o próprio ar, a jornada, leva ao mesmo ponto de origem, o campo invisível de pura energia. Essa é a verdade por trás das formas. O mundo que percebemos é, essencialmente, diferentes arranjos dessa mesma energia definidos por suas vibrações. Desde as menores partículas até os maiores aglomerados de galáxias, tudo emerge do mesmo lugar. E isso nos leva a uma pergunta provocadora. Quais são as qualidades que geralmente atribuímos a Deus? Onipresença, onipotência, onisciência. Agora observe. O vácuo quântico está presente em toda parte. Então ele é onipresente. É um mar de energia infinita, com o potencial de gerar tudo. Então é onipotente. E por estar em tudo que existe, participa de tudo que acontece logo, é onisciente. Isso nos leva a uma conclusão ousada, mas profundamente coerente. O vácuo quântico é o próprio Deus. Ou, se preferir, outros nomes. Brahman, o Tal, a fonte, o grande espírito. Entender a natureza desse campo invisível é olhar por trás da máscara do divino. O dia em que as pessoas compreenderem que seus corpos, suas mentes e todas as coisas visíveis são formadas por esse campo invisível, será o dia em que os maiores problemas da humanidade começarão a desaparecer. Porque a verdadeira origem do sofrimento está na ilusão da separação, na crença de que somos entidades isoladas, egos soltos, num mundo frio e indiferente. Essa separação cria muros, guerra, violência, nos faz esquecer que o outro também é parte do todo. Mas quando percebemos que tudo é um e que esse um é Deus, e Deus é amor, passamos a viver de outro modo. E sim, pode até parecer papo de espiritualista sonhador, mas é a essência da realidade. Imagine, por exemplo, uma célula do seu fígado que decide ignorar que faz parte do seu corpo. O que acontece? Doença, desarmonia. Estamos dentro do todo. E o todo vive em nós. A iluminação espiritual, tão buscada por sábios de todas as épocas, é essa simples e profunda realização. Um é tudo, e tudo é um. Em termos de física, é quando a sua vibração entra em ressonância com a frequência do vácuo quântico, a mais elevada possível, que nada mais é do que amor incondicional. A pessoa que sente isso com profundidade se transforma, torna-se como um Buda, um Cristo, um ser desperto. Como disse aquele que inspirou milhões, eu e o Pai somos um. E no dia em que um número suficiente de pessoas sentir isso com o coração, não como teoria, mas como experiência viva, a guerra, o abuso, a exploração se tornarão simplesmente impensáveis. E a boa notícia é, esse momento está se aproximando. Se ao longo deste vídeo você sentiu algo desperto dentro de si, se algo em você reconheceu que há uma ordem oculta por trás do caos do mundo, então o próximo passo é inevitável. O universo não é um caos sem sentido. Ele obedece a leis antigas, profundas, belas. E se você quiser aprender a viver de acordo com essas leis e transformar sua vida com esse conhecimento, o livro A Chave Mestra pode ser seu guia.
O conhecimento está aqui. A chave está em suas mãos. Gratidão profunda por estar conosco nessa jornada. Se algo em você reconheceu que há uma ordem